assistir a aula, se de repente não conseguiu por aqui, consegue pelo Instagram. Então, vamos lá para a nossa aula. Bem-vindas, obrigado a todas pela participação, por estarem aqui, pela paciência com a Mari, que eu falei, Mari, perturba as meninas mesmo, porque eu preparei uma aula muito boa e eu quero que elas venham, porque eu tentei pelo menos, né, juntar tudo que eu já conheço de Theta Healing. Aliás, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Fonseca. Eu sou instrutor de Theta Healing desde 2016, conheço a técnica desde 2013, né? Então eu tô aí com a técnica, estudando Theta Healing já há algum tempo. Eu era publicitário e me tornei terapeuta oficialmente em 2018, já aqui em São Paulo. Eu sou carioca, mas moro em São Paulo. E tem muitas coisas, né? Já dei curso básico, curso avançado, digging, você é o criador, enfim. E ao longo das aulas e dos atendimentos, né, eu fui desenvolvendo algumas coisas que são particulares minhas, que eu sei que funcionam no Theta Healing. Ou seja, o que eu vou trazer para vocês aqui, né, não é nada oficial, é tudo do meu repertório. Mas eu sei que funciona e que facilita muito a vida. São coisas que eu queria lá no começo, quando eu tava só com o básico, que comecei a atender, que eu tava com alguma insegurança, que eu tivesse essas dicas para que eu conseguisse realmente ali desbloquear, ter mais segurança, saber fazer, né, o digging, o famoso digging, que todo mundo quando faz o básico fica com um pouquinho de medo, aí faz o avançado, já se sente um pouco mais seguro, aí vai pro digging, que é só digging, aí opa, peraí, acho que agora eu dominei. Mas existem algumas coisinhas que a gente vai pegando ao longo do caminho, através da prática e do atendimento, que eu quero justamente poder compartilhar aqui com vocês, né? Então esse é o objetivo da aula, trazer um pouquinho dessa minha experiência em formato de dicas, né? E claro, se vocês tiverem dúvidas, quiserem trazer as dificuldades que vocês têm, vocês podem aqui comentar aqui na aula. Para o pessoal do Instagram que está assistindo, essa é uma aula para quem já fez o curso de Theta Healing, mas se você caiu aqui de paraquedas, de repente me viu online e está querendo assistir, você vai entender o que tem por trás dessa técnica e por que vale a pena fazer o curso. De repente você se interessa, mas fica aí também. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, para a gente começar a nossa aula. Muito bem, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Gente, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem escrever no chat, que de tempos em tempos eu vou, para quem está no Zoom, porque aí eu vou aqui respondendo para vocês também, tá? Porque eu quero que essa aula seja interativa, porque afinal de contas eu estou trazendo algumas dicas que funcionam para mim, mas de repente se você tem alguma dúvida específica, não sabe como aplicar, ou ficou confuso, alguma coisa da minha explicação, por favor, coloque aí no chat que eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu vou parando de vez em quando, tá? Então quando a gente fala de dicas mágicas para fazer Theta Healing, a gente está falando... Por que eu não consigo? A gente está falando, claro, né, do digging, que a gente aprende lá desde o primeiro, né, desde do primeiro curso, que é a história da gente cavar a crença, né? Então, a gente entende que quando a gente faz a nossa conexão ao Criador... Aliás, antes de tudo, vamos fechar nossos olhos. Eu já entrei na aula, já. Então, vamos fechar nossos olhos um pouquinho. Vamos respirar. Vamos levar, a partir dos nossos pés, as raízes para dentro da terra. Hoje é quinta-feira, todo mundo chegou do trabalho. De repente chegou meio correndo para cair na aula. E aí eu sinto a energia de vocês e eu vou, né? Vou no ritmo. Então vamos lá. Joga as raízes pro centro da terra. Sente a energia da Mãe Terra subindo por essas raízes, subindo pela sola do pé, subindo por todo o seu corpo, passando por todos os chakras, todos os sentidos intuitivos e saindo no topo da cabeça numa linda bola de luz. Entre dentro dessa bola de luz e vá subindo cada vez mais alto, alto e alto,
através de camadas claras e escuras, atravessando uma camada dourada, depois uma camada gelatinosa, transparente, seguindo para a luz perolada do Criador e sentindo a energia de amor incondicional da fonte, do Criador de tudo que é. Deixa essa energia invadir todas as células do seu corpo e vá se sentindo um com todo o que é. Criador de tudo que é, grande, Espírito Anahata, Mãe, Pai, Sol, Lua, extraordinário. Obrigado pela noite de hoje. Obrigado por me permitir aprender mais, me conhecer mais, descobrir novas maneiras de me conhecer mais e avançar nesse conhecimento de uma maneira mais fácil, leve, simples. Esse conhecimento que me leva à minha alma, me leva à minha missão, me leva a quem eu sou, me leva à abundância, me leva à prosperidade, me leva até minha alma gêmea. Gratidão por ter me trazido essa técnica e por me permitir aprender e aprimorar cada vez mais para mim e para todos os que amam. Arro, que assim seja. Agora sim, agora a gente pode começar. Vamos respirar e... Agora sim. Porque o clima inclusive muda, né? Vocês me autorizam a fazer uma leitura da turma que está aqui, seja no Instagram, seja aqui no Zoom. E eu sinto que tem muita gente que ama a técnica, que quer, inclusive, trazer abundância para sua vida, mas ainda tá, parece que meio travado, bloqueado. Ou tá vindo aqui na aula porque quer dar uma segunda chance. E eu agradeço a todos pela confiança e vamos ver se eu consigo destravar esse Theta Healing aí na vida de vocês. E a abundância também, claro, porque uma coisa é consequência da outra. Bora lá. Então, o que é o digging, né? O digging, como a gente aprendeu lá no curso básico, ele é um processo exploratório de perguntas, né? O que, quando, onde, como, porquê, que a gente faz em conexão com o Criador. Essa meditação que a gente fez agora no início, ela coloca a gente na frequência Theta, que permite que a gente leia o campo do nosso cliente, ou que a gente adentre mais fundo no nosso campo, no nosso subconsciente, e através dessas perguntas a gente consegue chegar no que a gente chama de crenças raízes, que são aquelas ideiazinhas que foram lá implantadas ou que a gente aprendeu a nível primário, na nossa infância, ou com a sociedade, ou com o grupo social, ou com os ancestrais, e são crenças que são limitantes, né? São aprendizados que estão impedindo a gente de seguir adiante. Então a ideia da gente entrar nas ondas Theta é para a gente encontrar essas raízes, essas crenças dentro de nós, para que nós possamos liberá-las, trocá-las. Então se eu tenho um perrengue, possivelmente na minha vida, seja ele qual for, possivelmente ele está sendo causado por uma crença raiz, certo? Então, quando eu adentro no estado Theta e eu me conecto com o Criador, eu consigo investigar através das perguntas o que, quando, onde, como e porquê, e chegar nessas crenças raízes e trocá-las, modificá-las no meu cérebro, na minha mente, né, para que aquele perrengue, né, desapareça, ou para que eu consiga encontrar uma forma mais leve de navegar através daquele perrengue. E quando eu falo perrengue, de novo, eu tô falando de dinheiro, eu tô falando de alma gêmea, eu tô falando de qualquer coisa que perturba a nossa cabeça, tá? Então, deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui no chat. Vamos lá. Ah, pronto. Começou assim, gente. Só vendo pra ver se não tem nenhuma dúvida. Então, bora lá. Né? Então, maravilha. Uma primeira coisa que é importante a gente saber é que a gente não precisa, isso eu vejo assim, insistentemente nos alunos e quem faz o curso. A pessoa acha que para atender alguém
de que ela precisa conduzir, fazer essa condução de fala com o cliente, vai lá, raiz, sobe, claro, escuro, que precisa conduzir o cliente. E não, gente, não precisa, tá? E eu bato muito nessa tecla, não precisa, inclusive nem é benéfico, porque às vezes a pessoa sobe em teta e você faz essa subida, só que aí ela não está preparada, ela não fez o curso. Então, às vezes ela começa a se sentir mal, às vezes ela começa... Né? Não precisa, é a sua energia. Se você tiver presencialmente, é o seu toque que faz com que ela entre em teta. Se você estiver online, é a energia que é transmitida que faz com que ela entre em teta. Inclusive, você está perdendo o tempo da sua sessão. Se ela for de meia hora, você vai ficar ali 5, 10 minutos conduzindo o teu cliente e não vai ajudar. Pelo contrário, pode até piorar, porque ele vai começar até a questionar. Ah, o que é isso? O que é célula esperolada? O que é não sei o que, não sei o que. Aí ele fica lá na elucubração mental dele, e aí você começa a perguntar, ele, né? Não há necessidade de fazer isso, a não ser que você esteja fazendo um workshop para que as pessoas conheçam o teu trabalho, e aí vamos entender o que é a conexão. Aí beleza. Aí tudo bem, aí você conduz o grupo, você ensina, ou você está diante de um cliente que é mais mente aberta, que ficou curioso, que você acha que vai ser benéfico ensinar para ele, você ensina ao final da sessão, tá? Mas eu tô falando isso porque eu vejo muitos alunos que, não sei por que cargas d'água, vêm pros outros cursos mais avançados e aí começa, vai subir o criador e fala, por que você está fazendo isso? Ah, não é para fazer? Não, não é. Não precisa, tá? Você entra nessa frequência teta e começa a perguntar. E aí o teu cliente naturalmente vai te trazer as informações, tá? Mas, vambora lá. E vou ter que pegar meu mouse. Pronto. Vamos revisar aqui rapidamente a estrutura de uma sessão, que é outra coisa também que eu percebo que as pessoas acabam esquecendo, ou por ansiedade, ou porque fizeram o básico há muito tempo, né? Então, ou porque fizeram o último curso que elas fizeram também, não deixou isso claro, né? Inclusive, eu tenho um roteiro de atendimento que eu quero compartilhar com vocês que estão aqui na aula, que estão assistindo essa aula gravada. Então, se você quer esse roteiro de atendimento, depois pode pedir para a Mari, eu vou deixar com ela, pede para ela que ela passa para você esse roteiro de atendimento. Eu quero compartilhar porque eu quero que vocês realmente desmistifiquem como é esse atendimento de Theta Healing, tá? Que às vezes a gente não tem muito tempo de explicar com tanta calma, de maneira tão pausada no curso. E aqui eu tô dando uma aula específica para destravar vocês, então vamos lá. O cliente chegou, no mundo ideal, deixa eu fechar a janela aqui. No mundo ideal, ele te traz a questão dele. Olha, tá difícil ganhar dinheiro. Olha, eu tenho dedo podre, só conheço um homem que não presta, né? Nossa, eu tenho problema com a minha mãe que eu não resolvo, né? No mundo ideal, ele te traz um problema muito específico para você começar a trabalhar, né? Eu tava até comentando no último curso básico que eu dei, que tem uma cultura do americano de ser muito objetivo, né? Então, quando ele vem para uma sessão terapêutica, ele já traz, olha, eu tenho esse problema. Já o brasileiro, ele não tem muito esse perfil, né? Ele quer chegar, ele quer conversar, ele quer ser acolhido, né? Então ele tem muito esse perfil conversativo, né? Então assim, você pode, quando você estiver explicando para o teu cliente, olha, uma técnica que é legal você trazer o que está te incomodando pra gente poder ser mais assertivo. Eu sempre explico. E aí o cliente chega, eu falo, e aí, qual é a sua questão? Aí o cliente, então, eu tenho... Né? E aí começa a querer papear, e tudo bem. Aí começa a te contar uma história e tudo bem, né? Mas aí, por isso que eu aconselho que você tenha esses ali 5, 10 minutinhos de entrevista para justamente entender o problema do teu cliente, para você poder ali absorver, ouvir, para ele chegar, para ele se sentir recebido, né? Mas lembra que nessa entrevista não é um bate-papo, nem é uma sessão de psicologia, de psicólogo, porque você precisa fazer o trabalho que é o digging. Então, você ouve ali o problema, você vai ajudando ele a identificar, e aí você chega, olha, eu acho então que hoje a gente pode trabalhar isso. Porque ele já acolheu, ele já falou, ele já se sentiu mais seguro, e aí você conduz ele para uma questão. Pode ser que nesse bate-papo apareçam várias, mas aí você vai ali, olha, eu acho que de tudo isso dá pra gente trabalhar separadamente, mas vamos nessa aqui, eu acho que essa aqui é a boa de hoje, tá?
E aí você escolhe junto com o teu cliente nessa fase de entrevista. E, gente, primeira coisa, principalmente se você está começando, se você não tem o hábito, se você está com medo, se você está... leitura intuitiva. Já pede autorização. Posso fazer uma leitura intuitiva do seu campo? Posso fazer uma limpeza energética? Né? Perde ali, investe, né? Não perder não. Investe ali 1, 2 minutinhos, 3 minutinhos para entrar no campo do seu cliente, para sentir o que ele está sentindo, para ver se vem alguma coisa no teu ouvido, para ver se forma uma imagem na tua mente, para perguntar para o criador, qual é a melhor forma aqui de abordar essa questão. Entra no campo do teu cliente, se permita fazer a leitura intuitiva e também a limpeza energética. Porque às vezes o teu cliente chega tão cagado, para quem não me conhece eu falo palavrão, tá? Então, costumem-se. Às vezes o cliente chega tão cagado que aí ele tá tão cheio de coisa no campo dele que você não consegue fazer o atendimento, você não consegue ler. Então, gente, tudo bem, vamos começar? Principalmente se você estiver começando. Gente, isso aqui é de ouro, tá? Leitura intuitiva, limpeza energética. Já entra no campo, já pega ali as informações que você puder, né? Claro que a mente vai entrar, será que é verdade, será que não é e tal, beleza. Guarda aquilo ali no baúzinho das informações, né? Mesmo com dúvida, tá? E aí começa em cima do problema dele, que você definiu na entrevista, os dois de olhinho fechado, a fazer as perguntas. O que, quando, onde, como, por quê. Lembrando, gente, que a leitura intuitiva ela pode te conduzir. Então, se você pegou ali uma informação e você quer confirmar, faça as perguntas de uma maneira que você venha confirmar a tua leitura, tá? Não é aleatório, né? Não é, o que... E aí você vai... E eu vou falar disso mais à frente. Mas se na tua leitura veio alguma informação, você já começa a direcionar as suas perguntas para confirmar aquilo que você pegou na leitura. Se não veio nada, ok. Ou se veio um bando de cor, e, enfim, aí você sentiu uma angústia, sentiu um medo, ok. Então vai lá e tenta entender a questão dele através do problema que ele trouxe. De novo, o que, quando, onde, como e por quê. E eu vou passar aqui roteirinho mágico, tá? Que funciona, que é infalível para você tirar pelo menos 1, 2 crenças na sua sessão, tá? E aí você faz o teu processo exploratório, encontrou ali 1, 2, 3 crenças que seja, faz o teste energético. É muito importante no começo fazer o teste, depois quando você ganha experiência, que você fica mais safo, aí o teste energético nem precisa mais, você não precisa fazer, você vai embora, já começa a pedir autorização, a comandar para o criador para trocar, visualizar e pede de novo e vai, tá? Mas no início é importante porque o teu cérebro, ele vai estar o tempo inteiro falando assim, eu não vou conseguir, isso não deve ser verdade, essa leitura deve estar errada. E aí você testa e teu cliente mostra que tem. E aí você, opa, eu acertei, tem mesmo essa crença. Aí o teu cérebro relaxa e você pode partir para autorização e para comandar para o criador para trocar a crença do teu cliente, né? Então, é importante o teste no início. E também fez as trocas de crença, faça o teste no final, porque você também precisa dessa confirmação depois para você. E para o teu cliente, se ele foi testado antes e depois, o que ele acha? Opa, então é isso mesmo. Se estão me testando e o teste é real, ele funciona, ele entende que, nossa, antes eu mexia assim, agora eu tô mexendo assado. Nossa, antes eu fazia assim, agora eu tô fazendo assado. E aí ele também sente que liberou. Então é bom pro teu cliente e é bom pra você, porque você sai da coisa mental de que eu tô vendo besteira, de que eu não tô conseguindo, de que babá. É bom pra você também, tá? Gente, eu vou pedir pra quem tá com o microfoninho, deixa eu só fechar aqui, pronto. Fechei. Feito, tá? Então, é importante, né, esse trabalho. E, eu não sou terapeuta, eu só faço autodigging. Tem uma parte aqui da aula que eu vou falar só de autodigging, tá? Terminou de fazer as trocas, pergunta como ele tá se sentindo, acolhe ele, vê se ele tá bem, o cliente no caso, né? Acolhe ele,
Faz a quebra energética que, nossa, todo mundo esquece. Aí fica assim, nossa, atendi um cliente e fiquei triste o dia inteiro, fiquei com raiva o dia inteiro, fiquei com sono o dia inteiro. Não fez a quebra energética. Então fica lá, conectado com o cliente o dia todo. Ele vai embora, mas ele vai levando você junto, né? Faz a quebra energética, é importante até você se acostumar. Depois acontece naturalmente, mas até você se acostumar, faz a quebra energética, tá? E lembre, uma sessão de Theta Healing, isso é outra coisa que eu encontro demais nos meus alunos. Uma sessão de Theta Healing é 30 minutinhos ou 1 hora. Se você está fazendo uma sessão de 2 horas, você não está fazendo isso certo. Se você está fazendo uma sessão de 15 minutos, está faltando coisa aí, tá? Então 30 minutos a 1 hora. Claro que às vezes passa um pouquinho, né, ali na hora da conversa, teu cliente quis contar toda a vida dele, desde que ele era criança em Pirapora, beleza, aí demorou um pouco mais a entrevista, demorou ao invés de 10 minutos, demorou meia hora, aí você faz uma sessão de mais 30 ou de mais 1 hora, beleza. Agora, você ficar ali insistindo 2 horas, 2 horas e meia, querendo resolver a vida dele em uma sessão, não faz isso, você vai sobrecarregar ele. E se você faz uma sessão de 15 minutos, não, segura mais um pouco, faz uns downloads, não consegue mais achar crença, se perdeu, começa a fazer download, começa a trazer um pouquinho dos band-aids para o teu cliente, que vai ser bom para ele, completa essa sessão. Faz pelo menos 30 minutos entre 30 minutos e 1 hora. E aí você vai ter uma sessão bem potente e bem poderosa, tá? Falo isso porque as pessoas vêm pro curso e aí fazem um digging de 10 minutos. Eu falo, e o que você fez com os outros 20? Fiquei batendo papo. Falei, não, continua. Ah, mas eu já fechei a sessão, eu acho que eu já limpei. Então traz outro problema e continua. Inclusive com o seu cliente. Entendeu? 30 minutos a 1 hora. Muito bem. Vamos começar com as dicas, que é para isso que a gente está aqui, né? Eu fiz uma revisão assim da sessão para a gente lembrar de novo. Tem gente que fez o básico há muito tempo, tem gente que não se conecta, não faz mais já há muito tempo. Então, para a gente poder relembrar um pouquinho, né? E aí vamos para as dicas, mas também até para ter contexto, porque eu vou começar a falar de parte dos atendimentos, então é importante que você saiba, né, o que eu tô falando. Então, bora lá. Dica mágica número 1 para você que é Theta Healer, né? Use a leitura intuitiva. Gente, isso aqui, sério, é ouro. E eu demorei anos para entender que isso aqui é o segredo do Theta Healing. Quem tá com o microfone aberto, por favor, pedir pra fechar, tá bom? Porque senão, se passar alguma coisa aí na tua casa, corta minha voz e aí a turma inteira não vai ouvir o que eu tô falando, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui, gente, é ouro, porque no começo... Peraí, que senão não vai dar certo. Foi. No começo, eu achava que o digging era um processo exploratório. Eu até perguntava pro criador que pergunta, né, como é que... e tal, mas a minha mente, ela queria ali meio que fazer uma coisa meio Sherlock Holmes ali, de juntar uma peça com a outra, um quebra-cabeça com a outra e tal, para tentar entender, para tentar decifrar o que estava por trás. Aí eu era totalmente mental, porque eu achava que aquele negócio ali era tipo, eu tenho que juntar ali um treco com outro, e aí, bum, eu vou achar. Eu era muito mental. E, obviamente, que isso me prejudicava, porque tinha horas que eu ficava, gente, não consigo achar crença nenhuma. Aí me dava um desespero. Aí eu fazia uma sessão de download, né? Eu falei, não, deixa eu trazer então um download aqui. Aí, pra não dizer, né? Aí trazia um bando de download, porque eu me perdia na minha própria mente, de ficar tentando... Até eu descobrir que, na verdade, o Theta Healing não é um processo exploratório, que ele é um processo intuitivo, e que na hora que teu cliente chega, que ele começa a te falar do problema dele, você já tá no campo dele, você já tá entendendo, já tá vindo aqui um negocinho no teu ouvido, já tá vindo um negócio na tua mente, já tá vindo umas ideias ali, né? E isso é puramente intuitivo, já tá vindo um sentir, né? Isso é puramente intuitivo, e que é ali que você tem que ir quando você pergunta. Até eu entender isso, acho que foi 1 ano batendo cabeça. Então, gente, é o seguinte... Começou a tua sessão, leitura intuitiva.
Criador, o que está por trás dessa fala? O que eu preciso perguntar para esse cliente? O que eu estou sentindo quando eu entro no campo desse cliente? E se você não sabe o que perguntar, começa assim. Nossa, eu estou sentindo uma tristeza, eu estou sentindo um negócio que é X. Fala para mim sobre isso. Traz a sua leitura e fala, faz sentido para você? Se não está sabendo o que perguntar, traz a sua leitura e convida o teu cliente a contribuir com a sua leitura. E é aí que você vai achar a crença. E muito rápido. Porque a tua leitura entrou. Então, gente, entra, liga o botãozinho da leitura intuitiva para fazer a sessão. Não entra no Sherlock Holmes que você vai ficar na cabeça e vai se frustrar com a técnica. Que é o que muita gente me reclama e que me fala, eu não saí do básico porque eu ficava ali tentando atender as pessoas e fazendo pergunta e eu não achava nada, aquilo me dava um desespero e aí eu não quero mais esse negócio, entendeu? Então assim, porque é leitura intuitiva, você pode inclusive, se você quiser, mas aí eu já te peço um pouco de prática, um pouco de experiência, fazer a sua sessão só na leitura. Tô sentindo isso, você sente? Legal. E para que, né? E aí você vai só a leitura te conduz se você quiser. Mas a leitura ela precisa entrar no seu atendimento. A sua intuição é que vai estar te guiando. Ai, não consigo. Confia. Veio ali uma palavrinha, veio um sentimento. Olha, eu tô sentindo isso. Olha, tá vindo pra mim aqui. O cliente, inclusive, vai gostar. Porque você vai ter aquela coisa ali da leitura, né? E você vai chegar em informações que ele não te falou. E ele vai falar, meu Deus, como é que esse cara sabe disso? Eu nem falei. Né? Então, confia. Confia na tua leitura. Né? E vai perguntando o que eu preciso saber, qual é a próxima pergunta. E vai confiando que dali vai sair crença. Então, não esqueça de usar sua leitura intuitiva nos seus atendimentos, porque a chave de qualquer atendimento é a leitura. O digging, ele é o reforço e a confirmação do teu cliente. Você faz perguntas para confirmar o que você está lendo e para que ele chegue no lugar que você já chegou através da sua leitura por conta dele. Porque aí ele vai falar, meu Deus, tem sentido, e você já leu. Isso. Porque muitas vezes você vai chegar assim, olha, eu tô sentindo que esse teu problema com dinheiro vem da tua mãe. Aí ele vai falar, o que você tem a ver com a minha mãe? Agora você pergunta, olha, eu tô aqui sentindo que esse teu problema do dinheiro, ele parece que vem de muito tempo. Sim. E quando que isso começou? Como que era dinheiro para você na infância? O que te ensinaram sobre dinheiro? Aí você tá conduzindo ele porque a tua leitura falou que é problema de mãe. Aí você tá conduzindo ele a voltar lá atrás, lembrar da infância, porque você ouviu que é na infância, você viu ele criança lá com uma nota de dinheiro na mão, você sentiu que é um negócio que é do bebê, que é da mãe. Aí você faz as perguntas para ir para esse lugar. E aí, gente, é bingo. Não tem como errar. Ele vai te trazer, você vai, pô, é aí. Tá? Outra coisa também, que eu pequei muito nisso e eu ainda vejo gente pecando nisso. Quantidade não é qualidade. Tem gente que acha que numa sessão de Theta Healing tem que tirar 40 crenças da pessoa. E aí o que acontece, né? Ou faz uma sessão de 2 horas, que é resolver de 3 horas, fica, né, a tarde inteira atendendo a pessoa, se sobrecarrega e sobrecarrega o cliente, que nunca mais volta, né? Ou então, porque só achou uma crença, só achou 2 crenças, o cliente vai embora e fica, nossa, ele nunca mais vai voltar, eu fiz um atendimento péssimo, meu Deus, aí vem um chicotinho, né? Ai, eu não fiz, porque eu só tirei 2 crenças, eu tirei uma crença, meu Deus. Não é quantidade de crença que você tira do teu cliente, é qualidade. É você entrar com a tua leitura intuitiva e que você tire uma crença e o resto da tua sessão seja um bando de download. Não tem problema, você fez um excelente trabalho.
30 minutos. É claro, não vou fazer o negócio em 10, em 5, né, em 15, 30 minutos. Achou uma só? Passa para downloads, vai lendo o campo. Deixa eu testar mais uma aqui. Me fala mais sobre isso. Me fala mais sobre aquilo, né? E aí você vai conduzindo e vê quantas crenças você consegue tirar no mínimo de 30 minutos. Sessão só com downloads, você vai fazer se teu cliente estiver muito fechado. Você leu, ou não conseguiu ler, pergunta daqui, pergunta dali, pergunta daqui, pergunta dali, e não vai a lugar nenhum, porque teu cliente não está aberto ainda. Aí você faz uma chuva de download nele e manda ele para casa. Sessão de Theta Healing só com download, só nesses casos. Porque o download é uma ferramenta auxiliar. Se você é um terapeuta que tem o hábito de só fazer sessão de download, você está com medo do digging. Não faz isso. É para cavar, é para perguntar, é para ler, é para futucar na ferida. Teve um aluno meu que falou assim, no último curso básico que eu dei: ai, mas eu me sinto meio invadindo, eu me sinto meio, parece que eu tô sendo invasivo. Sim, você tá. E teu cliente tá te pagando para isso. Ponto. Teu cliente não pagou para você ficar no raso, pra você ficar perguntando qual a flor que ele gosta, né? Ele te pagou pra você ser incisivo, pra você cavar, pra você futucar. Ele saiu de casa, ele conectou no computador pra você futucar. Então, eu tô me sentindo invasivo. Então, peraí. Então, você se trabalha. Por que você não pode perguntar? Quem falou pra você que você não pode perguntar? Sua mãe, seu pai? Que você era lá a criança falastrona e, cala a boca, não pergunta isso, menino. Aí você ficou lá travado, não pode perguntar? Aí você tem que fazer o seu autotrabalho. Aliás, como terapeuta, faça o seu autotrabalho. Sempre. Toda hora. Sempre que puder. Né? E vamos falar de autodigging também. Já, já. Dica número 3. Como o seu cliente está se sentindo? Né? A gente esquece, gente, essa pergunta aqui, aí é o que eu chamo de perguntas do roteirinho mágico. Não tem como falhar. Começou o teu digging, fez a leitura intuitiva, pede para ele pensar, então, sobre essa questão que você me trouxe. Como você se sente? Começa perguntando como você se sente. Ou se ele não sabe te dizer, você fala: eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo raiva. Deixa a leitura intuitiva te conduzir. Empaticamente, o que esse cliente está sentindo? E se ele falar: não sei, você fala: e se você soubesse, o que seria? Me fala mais. Pergunta como o teu cliente... É uma pergunta muito simples, que todo mundo esquece. Como você está se sentindo em relação a isso? Porque o cliente precisa sentir para te falar. O cliente precisa se conectar com o que está vendo para ele poder te falar mais fundo. Tá? E aí vem a pergunta número 2 do seu roteirinho mágico. Gente, é infalível. Leitura intuitiva. Pensa na sua questão. Como você está se sentindo depois? E qual foi a primeira vez? Onde isso começou? E você ainda pode dar uns cutucadas assim do tipo: foi na infância? Você sentiu isso quando era criança? Você ainda pode dar umas cutucadas, empurrar ali de levinho a pessoa pro primário, para ela chegar ali: puta, não tô sentindo isso agora, eu já senti isso antes. Né? Então você pode dar essa cutucadinha, caso ele não consiga chegar sozinho. Não sei, e se você soubesse? Porque a ideia é ele entender e chegar, e a onda teta vai facilitar esse trabalho, ele chegar ali aonde que ele começou a se sentir daquela forma em relação à questão que ele te trouxe. Né? Então, ele é uma questão de dinheiro e ele se sente com raiva, então já tem algum tempo. Em onde que começou? Por que ele tem raiva? Porque, nossa, tô me lembrando agora que meu pai... eu tinha que ficar implorando pra ele pagar qualquer coisa pra mim, porque foi horrível e eu morria de raiva, porque ele dava pra mim e não dava pra minhas irmãs, não dava pra mim e dava pra minhas irmãs. Olha só que coisa incrível que tu achou. Eu não mereço dinheiro, né?
eu preciso fazer tudo sozinho. Aí você já começa ali, opa, já tô dirimindo um monte de coisa aqui dessa história, tá? Como tá se sentindo, onde tudo começou. E a terceira pergunta do seu roteirinho mágico: o que você está aprendendo com isso? Porque para todo perrengue tem um aprendizado, é fato. Então, como você está se sentindo, onde isso começou e o que você está aprendendo, o que você quer aprender, o que está te faltando. A resposta dessa pergunta já vai te dar um monte de download. Já começa por aí, né? E se você tem um sentimento, você pode falar para ele, então tá bom, então a partir de agora você pode começar a se sentir. Posso trazer para você a sensação de que dá para se sentir alegre, dá para se sentir mais calmo, dá para... que é possível trazer dinheiro. Tá? E aí eu trouxe aqui o exemplo, né, do menino que tem raiva de dinheiro. Ele lembra na tua sessão que o pai não dava dinheiro para ele, porque ele era mais velho, mas para as meninas que nasceram depois ele dava. E aí essa pessoa, por causa disso, o que aconteceu com ela? Quando tinha 15 anos, começou a trabalhar para ganhar o próprio dinheiro, porque queria ter as coisas, o pai não dava, né? E aí teve que trabalhar com 15 anos e morre de raiva. E aí qual é a crença que tem aqui? Eu consigo dinheiro, mas eu não consigo o amor do meu pai. Eu preciso escolher entre dinheiro e amor. E aí, inclusive, se você perguntar, e as suas relações? Aí a pessoa vai dizer assim, nossa, assim... minhas relações dizem que eu só trabalho, que eu não penso em mais nada. Ou eu não consigo ter... Aí abre outro negócio para você trabalhar. Né? Então, qual é o seu aprendizado? O que você está aprendendo? E mente positiva, né? Porque às vezes você pergunta para uma pessoa que terminou um relacionamento, o que você está aprendendo com isso? Ela fala, aprendendo a não confiar em homem. Aprendendo de que eu tenho que ficar sozinha mesmo. Só aí já tem crença. Posso tirar a crença de que eu preciso ficar sozinha? Posso tirar a crença de que homem não presta? Só aí já tem crença. Então, gente, a pergunta... Deixa o teu cliente sentir. Deixa ele voltar pro lugar que ele consegue voltar. Se precisar, dá um empurrãozinho nele pra infância, tá? Pra ele lembrar, porque a grande maioria tá no primário. Dá uma cutucada lá pra ele ir pra infância e pergunta o que ele tá aprendendo com isso. Pronto. Só aqui eu já trouxe 2 crenças e um bando de download. Só aí já vai dar meia hora de sessão. Acabou. Roteirinho mágico. Não tem erro. Vamos melhorar isso? Como Theta Healer, e aí quem fez o avançado sabe bem do que eu tô falando, porque a gente tem uma aula só sobre isso. Sexta-feira é só sobre isso. Então vamos lá. Rejeição, remorso e ressentimento. Né? A maioria das pessoas tem rejeição, remorso e ressentimento. Então, quando você perguntar como você está se sentindo, você já fica ali de bituca para ver se não tem uma rejeição, se não tem um remorso, se não tem um ressentimento. Né? Que são os R's do Theta Healing. E aí e essa rejeição está servindo para quê? Quer saber como seria você ter isso sem precisar ser rejeitado? E aí você está trocando uma crença. Você quer saber como é ser aceito? Essa culpa, esse arrependimento, esse remorso está servindo para quê? Você quer saber como é ter isso sem precisar da culpa? Sabendo que você deu o seu melhor? E que você agora pode liberar essa memória? Esse ressentimento do fulano, do pai, da mãe, do tio, da tia, tá servindo para quê? Quer saber como é ter o que você quer sem precisar sentir tanta raiva assim? Quer saber qual é a sensação de poder liberar essa pessoa, de perdoar essa pessoa? Gente, na hora que a pessoa falar sentimento, onde começou, já liga aqui. Tem rejeição, tem remorso, tem ressentimento. Tô vendo que tem uma rejeição aí por causa disso, disso, disso. O que você aprendeu com essa rejeição? Tô vendo que tem uma culpa. Tô vendo que tem um ressentimento. O que você acha que você ganha com ele? Acabou, gente. Ó, sério, matou a pau. Resolveu a tua questão e fez um trabalho lindo com o teu cliente. Porque se você tirar uma rejeição, ou um remorso, ou um ressentimento, a mente do teu cliente vai fazer assim... E ele vai achar a solução pro problema dele.
com a troca de crença que você fez. Seguindo o roteirinho mágico é uma sessão de 30 minutos, no mínimo. No mínimo. Teste energético, falei aqui no começo, né? Não deixe de fazer, deixa eu só dar uma mutada aqui. Teste energético, não deixe de fazer, eu não gravei a aula, mas não tem problema. Depois eu passo o PowerPoint. Teste energético, não deixe de fazer, tá? É importante para você, é importante para o cliente. Se você faz ele presencial, é importante que você, né, mexa os seus dedinhos, mexa o dedinho do teu cliente. A gente passou por uma pandemia, então muita gente aprendeu a tratar healing online, né? Mas se você tiver a oportunidade de fazer o teste no dedinho, né, eu não sei se o instrutor de vocês, a instrutora de vocês ensinou isso para vocês, mas a gente tem um teste no presencial que é a gente puxar o dedinho, vai falar sim, 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 fala não, 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 checa as pressões dos dedinhos, né? Então tem muita pressão é sim, tem pouca pressão é não. E esse é o ideal para você fazer no presencial, não é o pêndulo. O pêndulo você faz no online e para você se auto-atender, tá? Teste energético é uma coisa que realmente só presencial para você conseguir entender como funciona, tá? Mas o teste energético do dedinho, mas no online, o pêndulo, o que é importante você saber para quem tá usando o pêndulo, né? O teu cliente, às vezes, ele não sabe o que vai acontecer, então ele gira, ele não se mexe, né? Então você pode falar para ele, olha, agora no que a gente vai fazer, o seu corpo vai mexer para frente ou para trás, tá? Então você só sente, educa ele. Fala sim, 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 seu corpo precisa se mexer para frente ou para trás, e aí ele vai mexer. Agora fala não, 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 né? E se não tiver regulado, o que você faz? Dá água, né? Você alinha, zipa ele, faz uma limpeza energética. Teve uma aluna no meu último curso básico que ela chegou um pouquinho atrasada, ela parou no trem, né? Chegou um pouquinho atrasada, e aí o teste dela estava invertido. Aí eu falei, limpeza energética, limpei, voltou pro lugar. Por isso que eu digo que a limpeza energética é importante, né? Mas se de qualquer forma o teste estiver trocado, segue trocado. Fez de tudo, deu água, limpou, continua trocado, segue trocado, tá? Mas no começo é fundamental, bom para você, bom para o cliente, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Mas eu vou colocar para gravar a partir de agora. Vai ser uma aula meio pela metade. Eu vou colocar. Pronto. Agora a gente começa a gravar. Vai ficar meio pela metade, mas tudo bem. Eu passo a apresentação junto. E aí a gente... Eu acho que pelo menos com a apresentação as pessoas vão conseguir pegar o conteúdo aqui, porque eu realmente esqueci de botar pra gravar. E tem no Instagram a aula. Então ela tá sendo gravada. Só não foi gravada aqui. Então pronto, eu vou passar do Instagram. Vamos lá. Dica mágica número 8. Coloque o cliente na situação. Gente, é assim. Ele quer dinheiro. Coloca ele lá. Você tá com muito dinheiro. E aí? Como você está se sentindo? Desde quando você se sente assim? O que você tá aprendendo com isso? Achou as crenças, liberou, testou. Agora, entra de novo lá. E agora? 98,9% dos casos, o teu cliente vai falar assim, tô me sentindo melhor. Ponto. Coloca ele antes e depois na situação. Coloca ele antes e depois no problema. Medo de avião. Imagina que você tá entrando no avião. Como é que você tá se sentindo? Tô com muito medo. Ok, respira. Para que esse medo tá te servindo? O que isso faz de você te lembrar? Qual foi a primeira vez que você sentiu esse medo? Né? Eu senti esse medo pela primeira vez de avião quando eu tive que viajar para encontrar minha tia em Cacetecuaba do Sul. E eu tive que ir sozinho de avião, não tinha ninguém. Eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. E eu fiquei ali 2 horas naquele avião, morrendo de medo. E a aeromoça não me deu comida.
Ah, eu tenho medo de avião porque minha mãe dizia que tinha medo de avião. Então eu ouvi tanto que era tão horrível que eu também tenho medo. Ai, parece que eu vou morrer. E da onde vem essa sensação de que você vai morrer? Ah, é porque eu perdi uma tia. E aí? Ah, era uma tia que viajava muito. Opa, mas ela foi um avião que caiu? Não, ela morreu de doença. Mas o que que tem uma coisa a ver com a outra? Não, mas é porque meus pais falavam que é porque ela viajava muito. Então por isso que ela morreu de doença. E aí você vai descobrindo a origem do problema. Tá? Dica mágica número 9. Foque no primário. Isso aqui, gente. Isso é, de novo, é pra quem tá começando. Se você já tem algum caminho aí, já tá fazendo teta há mais tempo, já fez o digging, já fez você o criador, né? Aí você já tá num outro nível, aí é outra conversa, né? Passou pelo avançado, pelo digging, pelo você o criador, aí é outra conversa, né? Eu tô aqui focando em quem ainda tá ali no básico ou quem até já passou por esses cursos, mas ainda dá umas viajadas, ainda não entendeu muito bem. Gente, antes de você levar o teu cliente para a vida passada, para o eu superior, para o anjo, para a camada perolada, para a luz cintilante, cara, leva ele para a infância dele. Porque tem coisa ali. Como é que você quer curar o teu cliente que acha que foi a Joana Dark, que foi empalada e que por isso tem medo de, sei lá, dos homens? Se você nem perguntou se a mãe dela, como é que a mãe dela era com o pai dele, com o pai dela. Surreal. Ai, mas é porque eu li que ela era uma bruxa que foi queimada na fogueira. Lindo. E aí? E o que isso tem a ver com a vida de hoje dela? Aí você vai limpar lá a bruxa na fogueira e você vai ficar conhecida como a pessoa que faz limpeza de vida passada. Aí um dia que a tua cliente vier, que tu falar da infância, ela vai dizer assim, queria saber da vida passada, pô. Que é muitas vezes pode ser uma bela de uma fuga. Porque claro que é muito mais fácil a gente liberar a bruxa que foi queimada na fogueira, a Joana Dark que foi empalada, do que, né, a mãe que batia, o pai que abusava. É muito, né, é muito mais tranquilo, porque nem relaciono, né? Gente, eu só consegui acessar a vida passada de cliente depois que eu limpei muito primário, né? Então assim, vamos parar de viajar. Tá começando, tá aprendendo, foca no primário. Depois que o teu cliente voltou, tá, mano, já conheceu, já ganhou intimidade, aí veio, mas na primeira sessão me veio uma vida passada, Thiago, ok. Você pode até falar, olha, eu tô vendo que teve uma vida passada que você foi Joana Dark, que você foi empalada. Imagina que você tá lá. O que você tá sentindo? Tô sentindo medo. Tá, legal. Foca nesse medo. Você já sentiu esse medo nessa vida? Sim, senti. Quando a minha mãe me trancou num quarto com uma barata. Então é a barata e a mãe que você tem que tratar. Não é a Joana Dark. É a barata e a mãe. Vai lá. Primeiro limpa o primário. Primário é o nível que tem mais coisa. Limpa lá. Aí na segunda, terceira, quarta sessão, aí você limpa a Joana Dark. Entendeu? Aí tudo bem, tu limpa a Joana Dark. Né? Mas vai no primário, gente. Você vai ajudar o teu cliente, ele vai, inclusive, puta, esse cara é bom. Se ele fizer psicologia, tiver uma terapia tradicional, que é fantástico, ele vai chegar pro terapeuta dele e falar, descobri que o meu medo de avião é isso, descobri que o meu medo de tal coisa é a barata aqui do quarto, que eu senti lá a barata. E o psicólogo do cara vai te amar. Ele vai falar assim, porra, volta nesse cara, porque você tá ajudando o nosso trabalho, que fenômeno. Né? Vamos parar de achar que a gente tá competindo com os amiguinhos, ou que a gente é o lalala do espiritual. Vamos no primário. Depois a gente evolui pros outros. Primário, genético, porque a gente pega ali a avó, a bisavó, né? De novo, digo e repito. Se você tem os 4 cursos, se você tem o básico, o avançado, o digging, você é o criador, a conversa é outra. Você tem ferramentas específicas para limpar a ancestralidade, ferramentas específicas para limpar a vida passada, porque você aprendeu ao longo desses 3 cursos. Você sabe limpar voto, você sabe limpar pacto, promessa, contrato. Você sabe fazer digging de impossível, você sabe fazer digging de histórico ancestral. Aí você tem ferramentas para isso. Né? E aí o papo é outro.
papo é outro. Inclusive, eu sei que quem fez esses 3 cursos tá entendendo direitinho o que eu tô falando quando eu digo foca no primário. Eu sei que as pessoas estão entendendo, quem já fez esses 4 cursos. Entendeu? Porque é outro, porém, para limpar os outros níveis, tem outras coisas aqui. Né? Então, foca no primário e aí lá o teu comando limpa nos 4 níveis. Pronto. Resolveu. Aí lá pra frente, você já vai começar a sentir outras coisas e você pode limpar a vida passada. Pode limpar lá o pacto, voto, promessa, contrato que ele fez com o tataravô. Você, o criador, tem uma ferramenta que você manda o teu cliente contar a quantas gerações. Aí é lindo, porque aí você limpa de X gerações. Começa com simples. Começa na família. Empurra o teu cliente para a infância. Começa ali. Depois você evolui. Seja fazendo os outros cursos ou não. Depois você evolui. Tá? E a dica mágica número 10 é o autodigging. Você não pode como... Vamos lá. Se eu fiz o curso para eu ser um terapeuta, gente, é a sua obrigação. Pelo menos uma vez a cada 15 dias parar e fazer um autodigging. Porque, né, como diz uma professora minha, senão é maluco cuidando de maluco. Não dá certo, né? Senão é gente traumatizada cuidando de gente traumatizada. Senão é gente engatilhada cuidando de gente engatilhada, né? Então vamos lá. Você também tem que tratar dos seus perrengues. Você também tem que olhar para o que não tá rolando direito na tua vida. Se vem um cliente que traz uma história muito similar à sua e isso é batata de acontecer, é certo e reto que isso vai acontecer, aproveita a oportunidade para depois você fazer um trabalho em você também, porque seus clientes você vai aprender muito com eles, né? Então sim, faça. E o autodigging, pela minha experiência, se você sentar e ficar tentando se cavar, você vai dormir. Ou você vai pensar na louça da pia, você vai pensar no que você vai fazer depois, você vai olhar no relógio, entendeu? Vai olhar a borboletinha passando. Então, para fazer o teu autodigging e a sua própria escavação de crenças, eu vou ensinar um método que foi um método que eu desenvolvi, que para mim é infalível e talvez seja bom para vocês também. Vai experimentar. Pode ser que você tente e fale assim, Thiago, para mim foi pior ainda. Ok, beleza. Mas experimenta porque eu acho que vai te ajudar. Que é, você senta, você tá com o seu perrenguinho lá, o seu probleminha, né? Aí você senta num lugarzinho calminho, né? Não deita, faz sentadinho, tá? Porque se você deitar, você vai dormir, é fato, reto e certo. Então fica sentadinho, senta com um caderninho, uma canetinha no colo, sobe no criador, escreve no alto lá, dinheiro, né? Ou amor, alma gêmea, escreve teu problema no alto da folha, sobe no criador, conecta com a fonte, né? E aí vamos lá, o que eu tô sentindo? O mesmo roteirinho mágico. O que eu tô sentindo? Onde que isso começou? O que eu tenho para aprender com isso? Vai anotando as respostas que vierem. Anota no caderninho. Né? Perguntou tudo, ou pelo menos fez as 3 perguntas do roteirinho mágico. Abre o teu olhinho, olha o que você anotou. E essa prática é ótima porque quando você vai para o teu cliente, você já fica mais sagaz. Escreve ali no caderninho, olhou, você vai juntar as informações que você escreveu e aí você vai começar a colocar, nossa, aqui tem uma crença, aqui tem outra, e vai transformar aquele textinho, que é a resposta de como eu tô me sentindo, onde que isso começou e qual é o aprendizado. Você vai transformar aquilo em crenças e downloads. Aí você vai ficar de pé, você vai testar no pêndulo para ver se você tem, certo? Aí você senta de novo, sobe no criador, começa a comandar para trocar, levanta, testa de novo, beijo e bênção. Ah, mas aí eu testei lá, uma não saiu. Envolve ela e no dia seguinte você começa com ela. Ou dali uma semana, que seja. Aí, aquela crença que não saiu, ela vai pro alto do teu caderno para alguma coisa para você resolver. Que precisa cavar mais fundo naquela crença. Acabou. E o melhor de tudo é que cada caderninho vai ter um histórico de tudo que você limpou em você. Você vai poder acompanhar. Nossa, olha aqui, em 2000 e não sei quanto, eu tinha uma questão X e agora eu não tenho mais. Nossa, olha aqui.
né? E aí, na hora de atender cliente, o roteirinho mágico, ó, você vai tirar de letra, sem precisar anotar. Porque você vai estar mais esperto. Então fazer o autodigging também é uma maneira de você praticar atender. Claro que tem coisas muito profundas que a gente vai ter dificuldade de chegar sozinho. Então, se você perceber que tem uma crença ali que não sai, ou uma situação que fica se repetindo, aí você vai lá no nosso grupo, que a gente tem de alunos, e fala, gente, eu preciso de uma troca aqui, porque eu tô presa numa crença, eu preciso de alguém para me atender. Né? Aí você é atendido e atende a pessoa e aproveita para praticar. Tem coisas realmente que a gente precisa do ponto de vista do outro para ir mais fundo, tá? Mas pratica o autodigging até como uma maneira de treinar o seu atendimento. E também se limpar, porque, né, que terapeuta, caso você seja um terapeuta, que terapeuta que eu sou, que eu não faço trabalho em mim, né? E se você fez só pro autoconhecimento, segue aqui que não tem erro. Segue aqui que não tem erro, tá? Quando você vai terminar a sua sessão, envelopa ali, né? Traz os downloads pro teu cliente, né? Que você acha que ele precisa para fechar a sessão, acolhe ele, né? E fica a dica. Trocar uma crença é um trabalho incrível. Não se trata de quantidade, sim de assertividade, qualidade. Respeite o seu ritmo, suas limitações, não se cobra, não tem trabalho de crença ruim. A pessoa que vem pra você é a pessoa que precisa ser atendida por você, né? E aí essa frase final aqui eu tirei do livro. O amor é sempre o caminho. Ame a si mesmo e ame cada pessoa que te pedir atendimento, né? Peça ao Criador clientes amorosos que respeitem o seu momento. E vai vir gente muito fácil. Se seguir o roteirinho mágico então dessa aula, gente, fácil. Fácil. Vai por mim. Fica muito fácil. Inclusive para você que só tem o básico. Fica muito fácil. Claro que, né? Vamos lá. Se você puder seguir com a sua formação, avançado, criador e digging, né? Avançado, digging, criador, melhor ainda. Porque você vai ter novas ferramentas. E aí, assim, aqui eu quero tirar uma coisa da cabeça de vocês. Que a maioria não, mas muita gente tem. Faz o básico. O básico é aquele calhamaço de informação. Porque é muita coisa. Se eu pudesse, eu daria o básico em 4 dias. Porque é muita coisa, tá? E aí, você ganha um livro de 300, 400 páginas, né? Aí você preso na sua crença de criança, né? Que você precisa decorar o livro para passar na prova, para poder ir da 5ª série para a 6ª série, da 4ª série para a 5ª série. Você acha que você precisa aprender tudo que tá ali no básico e que, não vou fazer o avançado porque eu ainda não dominei o básico. Se chama formação introdutória, formação obrigatória, é porque ao fazer o básico e fazer o avançado e fazer o digging e você o criador, você vai aprender tudo com calma na paz de Deus. Então o teu curso ele não é o básico, o teu curso para aprender Teta Healing, fazer o mínimo, o mínimo não, mas para fazer, entender tudo e ganhar segurança, é básico, avançado, digging e você o criador. Ou pelo menos até, no mínimo até o digging. Senão você tá com 1/3 do curso. E sinto muito se a tua instrutora falou que você podia fazer o básico e sair atendendo. Pode. Poder pode. Poder pode. Mas se você fizer o avançado e o digging, você vai ter muito mais segurança. Se fizer você o criador, então, não tem pra ninguém. Ninguém te para. Ninguém te para. Não, mas Thiago, eu tô fazendo só pra mim. Ok. Mas aí mais... Se você quer se conhecer a fundo, no avançado você ganha 300 downloads. No digging, você aprende a cavar a doença, você aprende a cavar impossível, você aprende a cavar os 3 R's, você aprende... Aí você tem ali todos os exemplos e pratica todos os exemplos para si mesmo. E aí chega no criador, você entende o que é vozes da minha cabeça e o que é voz do criador. Acabou. Agora, querer ter só o básico e achar que vai virar o bambambam do Teta Healing, desculpa, não. Você tem ali um mínimo para você trabalhar. Mas complete a sua formação. E tanto que esse ano, e aí eu já comunico isso para vocês,
é o último ano que eu vou dar esses cursos separados. Eu não vou mais dar esses cursos separados. Pela minha experiência. Pela minha experiência. A pessoa que quer entender minimamente a técnica precisa ir, no mínimo, até o digging. Melhor dos mundos até você o criador. E é uma coisa que eu decidi porque eu vejo muitas pessoas fazendo o básico e desistindo. Porque, é muita informação. 2, eu não consigo fazer o digging. Não, eu preciso primeiro ler o livro para fazer o avançado. Aí nessa, demora 4 anos, daqui a 4 anos, não, esse negócio não funciona para mim. Então não, então vamos entender a técnica toda, aí você decide se é para você ou não. Vamos aprender tudo, aí você decide. Porque fazer básico, avançado de digging e não conseguir fazer, não existe. Não existe. E quem já fez os 4 pode levantar a mão e falar que é verdade, que eu tenho certeza que você vai dizer que é verdade. E aí vem a pessoa e fala assim, mas eu não tenho dinheiro. E sim, os cursos de Theta Healing são caros, sim. Tá? Eles são acima da média, eu diria. Né? Para um curso avançado, o curso avançado Digging Você o Criador, se a gente for somar, eles dão 4.461. Nossa, né? É muito dinheiro, de fato. Né, pra gente investir assim, né, nos 3, aí fica, agora eu não tenho dinheiro, aí deixa pra depois, aí fica repetindo a raio da crença, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, sabe quando vai fazer? Nunca. Então, justamente, né, o que eu quero fazer? Como eu quero que todo mundo complete a sua formação, que todo mundo tenha todos os 4 cursos da grade básica, ou pelo menos até o digging. Eu tô trazendo pra vocês uma possibilidade de fazer isso de uma maneira mais leve. Tanto que quem preencheu o formularinho lá, eu botei 200 e pouco, é bom pra você? E eu vi que uma galera respondeu que sim, e uma galera respondeu que ainda era muito. Então o que eu fiz aqui? Você pode fazer 3 cursos em 12 vezes no boleto, para não comprometer o seu cartão. E aí sai de 4.461 para 3.564 em 12 vezes. Desconto de R$1.000, ou seja, um curso praticamente de graça, né? Ou você pode fazer mais 2 por 12 de 198, que é um desconto de R$600, né? Então é um curso e meio que você está pagando aí, tá? E aí eu vou manter esse preço, essas promoções até quinta-feira, tá? O avançado tá marcado para 23, 24 e 25 de maio, o Digging 29 e 30 de junho, você o Criador 20 e 21 de julho, tá? Então esses são os que eu tenho já agendados da grade básica. Thiago, mas poxa, eu já fiz todos esses. Eu vou dar no dia 8 de junho Alma Gêmea e no dia 7 de setembro o curso novo da Havaiana, que é o Amar a Si Mesmo. Aí você já pode pegar aí, esses 2 cursos e mais pro final do ano, Manifestação e Abundância. Aí você já pode pegar aí, 2 cursos, 3 cursos, já dá pra fazer lá os outros, né? Que eu dou, que eu vou dar esse ano. E eu vou dar um bônus para quem fechar comigo até quinta-feira. Eu tenho uma mentoria gravada em que eu comento capítulo a capítulo dos livros Básico, Avançado e Digging. Capítulo a capítulo. Cada aula é um capítulo do livro. Eu explico, eu dou dica, né? Foi uma aula que eu dei ao vivo, aí você vai ver as pessoas tirando dúvida, né? Então tem tudo lá bonitinho. Você vai ter acesso a essa mentoria gravada por 30 dias. Posso aumentar isso? Podemos aumentar esse prazo? Podemos aumentar esse prazo, mas no primeiro momento 30 dias. E eu vou te dar uma sessão individual comigo, free, 0800 de tarô ou Theta Healing, tá? Se você fechar um dos 2 módulos, ou de 2 cursos ou de 3 cursos, tá? E aí é válido para pacotes de Alma Gêmea, Amar a Si Mesmo, Manifestação e Abundância, que são os 3 cursos que eu quero dar até o final do ano. Alma Gêmea 8 de junho, um pouco antes do Dia dos Namorados, óbvio.